Olá, aqui é seu amigo Sérgio Tamar e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como funciona o processo de formação das nossas crenças. Todos nós sabemos que nós temos vários tipos de crenças, crenças que são possibilitadoras, crenças que nos limitam, mas a maior parte das crenças, do que a gente acredita quando a gente chega na fase adulta, foi nos colocado quando ainda éramos crianças. Do 0 até os 7, até os 9 anos, aquela criança ela somente absorve o que ela vê, o que ela ouve e o que ela sente. Então tudo aquilo que os pais, a mídia, religião coloca para a criança, ela absorve aquilo como uma verdade absoluta. Mas por que isso acontece? Porque até essa idade, o processo de formação do seu consciente ainda não terminou. Como isso não terminou, a criança somente pode absorver, porque o consciente é que dá o entender de isso eu posso, isso eu não posso. O consciente é que faz com que a gente analise a situação, se é boa para mim, se não é boa para mim. Então é nessa faixa etária que a maior parte das crenças são formadas. Existe um pilar, que na verdade são 3 pilares da nossa vida, que é o ser, o fazer e o ter. Muitas pessoas têm esse pilar de maneira positiva, que é a crença da identidade, que é o ser, que é a crença da capacidade, que é o fazer, e a crença do merecimento, que é o ter. Então, quem tem esses pilares de forma positiva, elas sabem quem elas são, elas sentem amor próprio, elas sentem amor por si mesmo e pelos outros. A crença de capacidade é aquelas pessoas que acreditam que são capazes de fazer algo, que são capazes de fazer qualquer coisa. E também a crença de merecimento, elas acreditam que elas merecem, elas acreditam que elas merecem ter aquilo que elas desejam. A pessoa que tem esses pilares de modo negativo, elas se autodenigrem a sua imagem. Como, por exemplo, elas dizem, eu sou um burro, eu sou um feio. Isso na crença de identidade, pelo lado negativo, que aí chamamos também de crenças limitantes. No fazer, que é a crença da capacidade, a pessoa diz assim, não, eu não consigo, eu não posso. Isso são as crenças limitantes do pilar de capacidade. A pessoa não acredita que é capaz de fazer algo. E a crença do merecimento, que ela acredita que não merece. Não, eu não mereço isso, eu não mereço. Então a pessoa ela acaba se auto-menosprezando. E isso traz diversas consequências, como por exemplo, muitas pessoas acabam em depressão, muita ansiedade, muita tristeza. E isso é somente porque não tem o autoconhecimento, que eu gosto de falar muito sobre isso, autoconhecimento. Essas crenças que não nos possibilitam, podemos dizer que são crenças limitantes, elas muitas vezes acontecem na infância. Como a criança ela somente absorve o que os pais, ou o que ela vê, ou o que ela sente, ela guarda aquilo no inconsciente e quando ela está adulta, aquela situação que ela viu quando era na infância, vem para o consciente através de uma situação que ela vive quando ela já está maior, depois dos 20 anos, 30 anos. Vou dar um exemplo para você. Muitas crianças, quando estão na escola, a professora faz uma pergunta e uma criança ela levanta a mão e dá uma resposta. Quando essa criança dá essa resposta, muitas vezes a professora diz, não, a resposta está errada. O que os coleguinhas ao redor começam a fazer? Começam a falar daquele amigo, começam a dizer, tá errado, tu é um burro, não tem nada direito. Então começam a falar vários nomes que vão deixando a criança tímida. Então qualquer situação que ela venha a ter quando ela está grande, dessa forma que ela tem que falar alguma coisa, ela não fala, porque lá na infância foi gerada uma crença de capacidade. Como? O que ela pensa? O que o seu cérebro ele entende? Ele entende que toda vida que ele falar alguma coisa e que for errado, ele vai sofrer. Por quê? Porque as pessoas vão chamar ele de burro, ele não sabe nada, e por aí vai. Então a criança,
essa crença ela é formada na infância, e quando ela fica grande, então ela muitas vezes se torna uma pessoa tímida. E é por isso que a maior parte das pessoas tem medo de falar em público, por causa disso. Não necessariamente por causa dessa situação, mas essa é uma das. Então a pessoa não consegue falar em público. E quando eu digo não falar em público, eu digo muitas vezes também reuniões de família. Aquela pessoa ela não consegue estar com a família, conversar com a família, por causa dessa timidez que foi originada na infância. Então existem vários tipos de crenças que a pessoa ela tem, que foi originada na infância. Essas crenças elas são formadas dessa forma, através de uma repetição e através de um forte impacto emocional. Então tudo aquilo que você repete na infância, ou até mesmo depois, né, de um tempo, tende a formar uma crença na sua vida. E o forte impacto emocional. Um exemplo de repetição é quando estávamos na escola, aprendemos a tabuada através de repetição, repetindo, então conseguimos fixar aquilo na nossa mente, e aquilo gerou essa crença, que 2 mais 2, por exemplo, é 4. Então eu acredito que 2 mais 2 é 4. É uma crença. Ou forte impacto emocional. Talvez a criança teve uma festa de aniversário, ou ganhou um presente que ela estava esperando muito ansiosamente e recebeu aquele presente. Então ela tem aquela crença que consegue fazer as coisas, que aquilo que ela faz, ela vai receber algo em troca. Então, quando a gente é adulto, muitas vezes é uma formatura que a pessoa não esquece, é também uma festa de casamento, é o nascimento de um filho. Então tudo isso gera algo na vida da pessoa para que ela dê, então, como é que eu posso dizer? Ela continue com aquilo na sua mente inconsciente. E aquilo é algo sensacional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte ele, compartilha, deixa sua pergunta e deixe seu comentário. Um forte abraço e até mais.